Confesso que essa é uma das aulas que eu mais amo e eu espero que você também goste. Sobre a nossa história. Como que eu crio uma história interessante? Isso faz parte de uma identidade e uma mentalidade empreendedora. Por que identidade? Nós trabalhamos com propriedade intelectual, registro de marcas, e se protegemos a autoria de outras pessoas, nada mais coerente do que também sermos pessoas autênticas. E a autenticidade se sustenta na nossa história, baseada em quem somos, em quem fomos, em quem gostaríamos de ser, tudo coerente com os nossos valores e princípios. E eu quero trazer aqui para você como tornar a sua história interessante. Eu imagino que você deve pensar assim, Gabi, minha história não é interessante, eu não tive uma grande superação, não passei por um período muito difícil, ou então, eu não sei como contar isso. Eu quero te tranquilizar que ninguém aqui é uma atriz de Hollywood que acorda e tem milhões de tarefas para fazer. E somos pessoas normais. E nos conectamos também com pessoas normais. Então, é uma crueldade a gente querer achar que eu preciso ter uma novela de Manuel Carlos, um filme para que minha história seja interessante. É um desrespeito com a nossa própria história. E aqui, a gente vai aprender a trazer alguns elementos à tona do que você já viveu de forma interessante. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, já combinamos que ninguém aqui é uma atriz de Hollywood, ninguém tem uma vida badalada, cheia de acontecimentos, e tá tudo bem. Nós somos normais. Você também não precisa ter uma história sofrida de superação, ser super interessante. A única coisa que você precisa fazer é saber contar história e deixar isso de forma envolvente. Como que nós fazemos isso? Desde muito tempo, a melhor forma de criar conexão com as pessoas é contando histórias. Então, se eu quero me conectar com alguém, eu preciso contar histórias. Sempre. Ah, vou falar sobre aqui um processo de registro. Conto uma história sobre isso. Isso é uma técnica storytelling. Agora, eu preciso me conectar, e na próxima aula que a gente vai falar de como ter uma conexão que se sustenta com a sua audiência, com o seu público, com os seus clientes, a gente precisa entender o seguinte: vou me conectar, tenho que trazer a minha história. E aí, essa história, ela pode ser contada de várias formas, e a gente vai fazer aqui um exercício prático, como que eu torno uma história interessante. Então, olha a lógica disso. Por que que a gente fica vidrado em filmes, em novelas, às vezes lendo um livro? Porque tudo conta uma história. Entendido? Vamos lá. A minha história, eu, Gabi, ela poderia ser nada interessante. E aí vocês falariam assim, nossa, que patricinha, que... Ah, sabe? Então, aqui, sem nenhum julgamento, como que eu traria a minha história de uma forma não tão interessante? Olha só, eu sou filha única do meu pai, que sempre foi muito amoroso, sempre fez tudo por mim. Minha mãe sempre foi maravilhosa, sempre tivemos uma boa relação. Quando eu entrei para a faculdade, meu pai sempre honrou as parcelas, ele que pagou a minha faculdade inteira enquanto eu fazia estágio. No final da faculdade, eu fui contratada por um escritório e hoje trabalho com registro de marca. O que teve de interessante aqui nessa história? Você pode pensar, nossa, o pai pagava a faculdade. Ah, que simples. Foi contratada, golpe de sorte, nasceu assim. Eu não trouxe nenhuma emoção nessa história, não consegui fazer ninguém se conectar com isso, e ela não precisa ser sofrida. Como que eu posso contar essa história de um jeito que vai mexer com você e que vai ser muito mais prazerosa, até de ouvir? Você torce para a pessoa, sabe? É muito interessante isso. Você, quando você conta a sua história para alguém, você se colocar no papel de a mocinha, a heroína, a personagem principal dessa história. Porque aí vocês torcem junto comigo. Então, quando eu trago da seguinte forma, desde muito nova, meus pais se separaram e eu sempre vivi dividida entre dois estados. Meu pai morava em BH e eu vim morar em Vitória com minha mãe e com meu irmão. Olha como é que tá ficando. Então, graças a Deus, meu pai sempre foi muito presente, então eu não sentia a falta dele porque ele se esforçava muito para ir me ver. Quando chegou a época de entrar na faculdade, o meu pai, que é caminhoneiro, pagou todas as parcelas. Eu tinha uma bolsa de 50%, eu não podia ter muitas faltas, eu não podia ser reprovada, não podia ter notas baixas. E ainda tinha que conciliar tudo isso atravessando a cidade de ônibus, porque eu fazia estágio nas férias da faculdade, eu trabalhava em uma loja de calçados, Arezzo,
E tudo isso era cansativo, mas era prazeroso. Entende? Olha o que eu transformei aqui. Eu deixei de ser uma mimada, uma patricinha, que tudo veio fácil para minha mão, para trazer aqui, ó, um ponto de vista que são duas faces da mesma moeda, mas depende da forma como eu conto. E como você tem contado a sua história para o outro. Porque olha só, é interessante trazer isso de uma forma bem descontraída, porque sempre que alguém quiser falar algo sobre você, tipo, nossa, você viu a Gabi? A Gabi é uma fofoqueira. E a pessoa vai falar, ó, eu acho que você está enganada. Por quê? Porque é uma coisa que eu não gosto, é algo que eu falo que não faz bem, que não faz parte de uma vida abençoada, que não agrada a Deus. Então, se eu sempre me posiciono, se eu sempre conto ou a minha história, ou os meus princípios, os meus valores, eu crio a percepção que o outro quer ter sobre mim, que o outro vê sobre mim. Então, a pessoa olha, Gabriela é temente a Deus. A Gabriela honra pai e mãe. Porque eu estou trazendo os meus princípios, os meus valores sempre à tona. Se eu não falo para os outros quem eu sou, quem eu me tornei, como foi a minha criação, quais são os valores e princípios inegociáveis da minha vida, as pessoas não são obrigadas a saberem. E pior, elas inventam. E aí, o seu público, a sua audiência, o seu cliente, ele vai acreditar em quê? Se você não fala, vão acreditar no que os outros dizem. Tirando dessa parte de público, cliente, audiência, você, enquanto pessoa física, no seu cotidiano, o que as pessoas sabem ao seu respeito. E é isso que a gente precisa trabalhar aqui. Como que eu torno a minha história interessante. Então, um exercício aqui para vocês, básico, simples, eu quero que seja executado e deixem aqui nos comentários, caramba, fiz o exercício, a percepção que as pessoas têm de mim não era o que eu esperava. É muito simples. Você vai contar a sua história de forma envolvente. Claro que a princípio não vai ser a melhor, a gente vai lapidar isso. Mas você vai abrir um Word do seu computador, eu amo papel e caneta, e vai escrever a sua história. A partir de qual ponto? Ah, um ponto marcante que teve na sua vida. Vai escrevendo. É muito bom a gente nos apropriarmos da nossa história. O que aconteceu na minha infância que foi relevante, que foi marcante? Quais foram as referências que eu tive? O que me formou ser o que eu sou hoje? E assim a gente vai construindo a autenticidade da nossa marca pessoal, do que reflete da nossa marca profissional e o que as pessoas enxergam sobre nós. Então, é necessário que a gente se aproprie da nossa história. A gente só consegue fazer isso escrevendo, tendo na ponta da língua. Se eu te perguntasse agora, me conta a sua história. Ela tem que estar pronta. Não é montada, mas é pronta. Então, o que eu trago para cada momento da minha história? Se eu quero me conectar com você que comprou o meu curso, eu conto, nossa, eu formei em direito em 2018, me senti super frustrada quando eu cheguei no mercado de trabalho e eu vi que eu tinha que ficar de segunda a sexta, de 8 a 18, dentro de um escritório que eu não gostava, que era assim, que eu ganhava mal e etc. Foi quando eu simplesmente percebi, será que vale? Vou dar uma chance para o registro de marca. Então, isso te conecta, porque você fala: caramba, eu estou na mesma situação que a Gabi, eu quero esse curso. Então, essa história você vai contar dependendo de cada situação o que te convém. O que te convém que te conecte ao público que você precisa nesse momento. Então, eu estou falando com o cliente sobre quem sou eu, sobre a minha empresa, ou explicando para ele o que eu fiz com um cliente que chegou aqui e tinha sido atendido muito mal por um outro profissional. Então, eu tudo tenho que narrar a história. Por que que eu gosto de um bom atendimento? Aí o cliente sabe quais são seus valores, seus princípios inegociáveis. O exercício é: conte a sua história, escreva para você como se fosse a sua biografia. Como você chegou onde está, não menospreze nenhum passo e depois vai lapidando a narrativa. Seja você a escritora da sua própria história. E aí depois a gente vai lapidando, trazendo ali o que eu quero mostrar nesse momento, o que eu quero mostrar naquele outro momento, mas pronto. A partir de agora, você tem aqui uma noção de como tornar a sua história interessante, trazendo as pessoas para participarem dessa história com você. Você está colocando início, meio e continuidade, porque a nossa história não acaba. Espero que não tão cedo. Um elemento forte que precisa ter para a sua história ser interessante é fazer as pessoas se sentirem nesse cenário
Então é legal que quando você for narrar alguma história, você coloque: era 2018, eu morava em Belo Horizonte, eu estava em um escritório, eu era recém-formada, porque aí você vai criando esse personagem na cabeça de quem está lendo, do interlocutor. Então, o que que toda história, toda boa história tem? Um personagem, um cenário, uma data, uma época, uma ocasião. Não menospreze isso de criar esse espaço na cabeça de quem está ouvindo a sua história. Então, era domingo, era verão, eu estava na praia, ok? Combinadas? Na próxima aula, a gente vai falar sobre como criar uma identidade que se sustenta e conecta. Para isso, é preciso que você tenha a sua história pronta, na ponta da língua. A gente se vê daqui a pouco.